Eu começo pedindo silêncio dentro, não o silêncio artificial que foge da vida. Falo daquele instante em que a mente para de disputar atenção com as vozes internas, se a consciência finalmente escuta o que está vibrando por baixo do medo. Eu te vejo, eu sinto a fadiga do controle, a dor que você não mostra em lugar nenhum, o peso de precisar dar certo, o receio constante de que tudo escape pelas mãos. Essa tensão não é fraqueza. É um sintoma claro de uma dissonância entre o que você deseja e o que você vibra. Quando essa dissonância se instala, o campo responde com atraso e com ruído. Você pede uma coisa e transmite outra. Você visualiza a chegada e emite a frequência da falta. E o universo mental devolve a soma exata disso. Eu chamo isso de curto-circuito da intenção. A pessoa deseja amor e emite medo de perder. Ela deseja prosperidade e emite carência. Ela deseja saúde e emite guerra contra o próprio corpo. A mecânica é precisa. A consciência projeta a forma de onda. A emoção dá densidade. A repetição consolida o padrão. Quando a emoção escolhida é ansiedade silenciosa, a forma de onda fica instável. Quando a emoção escolhida é certeza mansa, ela colapsa com nitidez. Não há moralidade nessa dinâmica. A física é espiritual. O todo é mente. A realidade é uma resposta. Talvez você me diga que já tentou soltar e que nada aconteceu. Eu entendo. Porque muita gente confunde soltar com desistir. Confunde entrega com abandono. Confunde confiança com indiferença. Soltar não é apagar o desejo. Soltar é remover a pressão que distorce o campo. É declarar internamente que o caminho não precisa se curvar ao capricho do ego. É permitir que a inteligência do todo organize as variáveis que a mente concreta não enxerga. Quando eu falo em soltar, eu falo de coerência vibracional. A mente aponta um norte. O coração sustenta um clima. O corpo segue sem pressa. A soma vira uma assinatura energética estável. E assinaturas estáveis atraem manifestações estáveis. Pense em um espelho de água muito calmo. Uma única imagem refletida surge com nitidez. Agora pense em um espelho agitado pelo vento da urgência. A mesma imagem se fragmenta em ondas que se chocam. O desejo continua lá. O reflexo é que se deforma. Quem se ilude com pressa tenta forçar a superfície. Aperta os punhos. Faz mais força. Amplia a turbulência. E depois conclui que o espelho não funciona. O erro não está no espelho. Está no vento emocional que não foi educado. O que cura esse vento é a mudança de estado interno. A conversa honesta com o próprio medo. A decisão íntima de sair da lógica da falta. E não se trata de auto-engano. Trata-se de posicionamento consciente da emoção dominante que será usada como portadora da intenção. Eu sei que existe um ponto delicado. A mente pergunta como não colocar pressão sobre aquilo que é importante. A resposta é simples e exigente. A importância permanece. A urgência se dissolve. Importância sem urgência produz foco tranquilo. Urgência sem importância produz pânico. Quando emoção de fundo é pânico, a pessoa negocia seus princípios e perde o eixo. Quando emoção de fundo é foco tranquilo, a pessoa mantém o norte e permite a sincronicidade. A vida responde com encontros certos, com ideias que chegam no banho, com um telefonema que parecia improvável. Nada disso é acaso. É acoplamento de frequências compatíveis. Existe ainda a dor escondida que quase ninguém admite. A dor de sentir que precisa provar o próprio valor. Por isso muitos praticam uma espiritualidade performática. Falam bonito, colecionam rituais, mas por dentro continuam contraídos. E o campo só lê a contração. Por isso eu repito devagar. Soltar é um ato íntimo. É um ajuste fino de frequência. Não é palco. Não é discurso. É o instante em que você não negocia mais com o medo e escolhe a paz como clima de base. Paz não é passividade. Paz é potência sem esforço. É quando a força do todo trabalha por você porque você saiu da frente. Talvez você esteja se perguntando onde exatamente acontece essa virada. Ela acontece no micro da experiência diária. No segundo em que a mesma velha ansiedade bate e você a reconhece e decide não alimentá-la. No segundo em que o pensamento de falta tenta ocupar a mente e você observa e não se identifica. No segundo em que a comparação aparece e você escolhe não comprar a ideia. Esse é o treino invisível que muda a assinatura vibracional. É discreto.
É contínuo, é decisivo. Quando esse treino se consolida, o espelho de água fica sereno. E a manifestação deixa de ser uma batalha. Vira consequência natural. Eu abro esta série com uma promessa séria. Nada do que vamos tratar aqui pede fé cega. Pede honestidade radical consigo mesmo. Pede coragem para revisar crenças que têm servido de muletas emocionais. Pede vontade de experimentar um modo de sentir que não barganha com a realidade. Quando esse movimento começa, a ressonância harmônica faz o resto. Porque o todo não é sádico. O todo é preciso. E responde a quem responde por dentro. A seguir eu vou entrar no mecanismo prático desse estado. Vou te mostrar como manter o desejo vivo sem que ele gere ruído. Vou te conduzir para dentro da diferença sutil entre largar e esquecer. E vou apontar o ajuste invisível que estabiliza sua assinatura energética sem perda de intensidade. Eu falo direto e simples. Materialismo é uma lente que deforma a alma. Não é ter coisas. É esperar que coisas curem vazios. Essa expectativa gera escassez. O gesto vibra falta. O campo devolve falta. Aceitamos essa lente por desconhecimento. Fomos treinados a trocar presença por estímulo, valor por aparência, segurança por acúmulo. O resultado é barulho interno. A intuição não atravessa. A sincronicidade não encontra espaço. Soltar é a chave porque remove a pressão que distorce o campo. Eu não abandono o desejo. Eu dissolvo a urgência. Importância fica. Ansiedade vai. Surge foco tranquilo. E foco tranquilo colapsa possibilidades com precisão. Tudo começa por dentro. Eu reconheço a emoção base do meu dia. Medo, pressa, culpa, inveja. Eu nomeio sem julgamento. Eu entendo que o campo responde a esse clima. Eu escolho uma emoção de base estável. Paz mansa, certeza serena. Eu reviso desejos. Pergunto qual sensação eu busco em cada meta. Paz, pertencimento, alegria. Eu paro de idolatrar o objeto. Eu cultivo a sensação agora. Gratidão real pacifica o sistema. A assinatura energética muda. A escassez perde alimento. Exemplos simples mostram o mecanismo. Quem compra status ganha a euforia de um dia e vazio no seguinte. Quem acumula por medo aumenta o saldo e aumenta o alerta. Quem performa por amor recebe atenção e não recebe encontro. A solução é a mesma. Ajuste de estado interno. Desejo claro e leve. Ação presente sem escravidão ao resultado. Eu integro o mundo material com consciência. Recursos viram ferramentas. Objetos viram meios. Resultados viram celebração sem dependência. Quando a base é paz, a prosperidade permanece. Guarde esse ponto. Existe um movimento sutil que imita zelo e, na verdade, contrai o campo. Quando eu revejo esse movimento, a coerência cresce e o espelho da vida clareia. Eu vejo a pressão como uma mão que aperta a areia. Quanto mais se fecha a mão, mais a areia escapa. A intenção está lá. O desejo é legítimo. Mas a tensão cria atrito invisível no campo. É como esticar demais a corda do arco. A flecha perde direção. O alvo permanece. O disparo se deforma. Quando eu forço, eu afirmo ausência. Quando eu suavizo, eu afirmo presença. O campo lê a mensagem real. Não lê o discurso mental. Lê o clima que eu sustento por dentro. A pressão nasce do medo de não receber. Medo de ficar para trás. Medo de não ser visto. Medo é um editor severo. Ele reescreve a realidade em letras de urgência. E a urgência tem uma propriedade curiosa. Ela acelera a mente e contrai o coração. A mente corre, o coração encolhe. A assinatura vibracional vira um zigue-zague. Em um momento eu peço, no outro eu duvido, em seguida eu cobro, depois eu desânimo. Esse vai e volta cria ondas cruzadas no espelho da vida. O reflexo não some, apenas se despedaça. Eu aprendi a construir outro tipo de força. Força que não faz barulho. Força que não morde os dentes. Eu chamo de firmeza mansa. É a postura interna de quem sabe que a semente já está no solo. Quem rega com presença. Quem não cava o canteiro a cada minuto para ver se a raiz cresceu. Quem honra o ritmo sem perder o foco. Firmeza mansa não é passividade. É precisão emocional. É manter a chama na altura certa.
nem fogaréu que queima o próprio projeto, nem brasa quase apagada que não sustenta o processo. Para afinar essa postura, eu uso metáforas que educam o corpo. Penso em um afinador de instrumentos. Uma única volta além do necessário e a corda desafina. Uma única volta a menos e o som perde vida. A intenção é a corda. O sentimento é o afinador. A prática é o ouvido que aprende a reconhecer o ponto certo. Outra imagem me ajuda muito. A do oleiro diante do barro. Se a mão pesa, o vaso entorta. Se a mão falha, o vaso desaba. O barro responde ao estado do artesão. A matéria responde ao estado da consciência. Quando essa inteligência sensível se torna hábito, a pressão perde combustível. A resistência vibracional se dissolve. O desejo continua vivo, só que agora respira. A vida encontra passagem. E a mente por fim percebe que existe uma qualidade de sentir que organiza os fatos sem esforço. É nessa qualidade que eu vou entrar a seguir, porque existe um modo de emocionar a intenção que cria abertura em vez de ruído. Eu olho para você com respeito e te pergunto sem cutucar a ferida de frente. O que dentro de você pede urgência quando ninguém está vendo? O que você evita sentir quando a casa silencia? Onde a sua mente corre quando a solidão se aproxima? Quem você tenta ser para não perder amor? Quem você acusa por dentro quando as coisas atrasam? Eu não peço respostas agora. Eu só peço que você escute o som de fundo, porque é nesse som que a assinatura vibracional se forma. Talvez exista uma sensação antiga de que algo essencial te falta. Uma sensação que volta nas horas em que tudo parece normal. Ela volta e edita o mundo, e você se acostumou a chamá-la de realidade. Eu compreendo. A mente protege como pode. Cria rotas de fuga. Levanta defesas. Monta narrativas. No entanto, o campo não lê a história. O campo lê o clima. E se o clima é de falta, o retorno chega como falta. Se o clima é de culpa, o retorno chega como sabotagem. Se o clima é de medo, o retorno chega como perda. Duro de ouvir. Libertador quando entra. Eu te ofereço um ponto de esperança que não depende de sorte. Pensamentos não são slogans. Pensamentos são comandos de forma. Toda vez que você pensa com emoção, você desenha no campo. Toda vez que você repete um pensamento com a mesma emoção, você estabiliza o desenho. É aqui que a vida começa a mudar de direção. Porque pensamento com emoção coerente corrige o traço. E o colapso de onda atende ao novo desenho. Não é mágica, é precisão. É treino honesto, é repetição consciente. Você pode fazer isso agora, sem rituais externos. Escolha uma situação real que te pesa. Observe o primeiro pensamento que surge. Vê se ele nasce de medo ou de certeza mansa. Se nascer de medo, não lute. Reconheça. Troque a pergunta. Em vez de se tudo der errado. Pergunte como fica quando dá certo. Permita que o corpo sinta a resposta. Dê 2 minutos de atenção plena a essa sensação. Apenas 2. O objetivo é educar o sistema a sustentar outro clima. É assim que a ressonância harmônica abre caminho nos fatos. Eu não te prometo um atalho. Eu te prometo um eixo. Quando esse eixo se fixa mesmo que de forma discreta, a realidade responde. Pequenas coincidências surgem. O peso diminui. A voz interna clareia. Você percebe que existe uma saída para o seu caso. Qualquer que seja o caso. Porque a saída não mora no problema. Mora no estado que você sustenta diante dele. Guarde isso no centro do peito. Eu já sigo para a última etapa, onde eu reúno os fios e deixo um mapa simples para você acoplar esse modo de sentir na sua rotina sem esforço e sem drama. Eu encerro retomando o ponto central. Soltar é a chave que retira a mão invisível do pescoço. Eu não abandono o desejo. Eu retiro a pressão que o deforma. Eu deixo de confundir ter com ser e a mente para de negociar com o medo. O campo responde ao clima que eu sustento e não ao discurso que eu recito. Quando a base é paz mansa, a resposta chega com nitidez. Quando a base é carência, a resposta chega com ruído. A diferença entre soltar e esquecer está aqui. Esquecer apaga o foco e seca a semente. Soltar mantém o foco e rega sem urgência. Esquecer é abandono. Soltar é confiança lúcida. Eu também fecho a ideia sobre o erro comum no caminho espiritual. Muita gente tenta convencer a realidade com palavras e rituais, mas por dentro continua contraída.
O campo lê a contração e devolve espera e frustração. Eu substituo performance por integridade. Eu sinto que afirmo. Eu ajusto a emoção de base. Se vem a velha ansiedade, eu reconheço e não alimento. Se surge a pressão, eu afrouxo o punho interno. Se o medo pisa fundo, eu escolho a pergunta que abre caminho. Como fica quando dá certo? Esse movimento é espiritual e é neuroemocional ao mesmo tempo. O sistema nervoso aprende um novo clima e a assinatura energética se estabiliza. Eu trago agora a aplicação no cotidiano. Eu acordo, reviso o clima do corpo por 1 minuto. Eu nomeio sem julgamento. Eu escolho a emoção que será portadora do dia. Certeza serena. Gratidão real. Alegria discreta. Eu reviso metas e identifico a sensação-alvo de cada uma. Eu mantenho o desejo vivo e a urgência dissolvida. Eu ajo no que depende de mim com presença. Eu libero o que não depende de mim sem brigar. Eu observo coincidências, pequenos avanços e uso isso como prova interna de que o espelho da vida já está mais calmo. Assim o treino vira hábito. O hábito vira assinatura. A assinatura vira realidade. Eu encerro com um convite que nasce de respeito. Se essa mensagem te tocou, se inscreva no canal. Deixe seu like agora porque isso informa ao sistema que esse conteúdo tem valor e ajuda a levar essa clareza para mais pessoas. Comente aqui qual crença você vai revisar hoje e qual emoção de base você escolhe sustentar a partir de agora. Seu comentário pode ser o fio que outra pessoa precisa puxar para sair do ciclo de escassez. Eu sigo ao seu lado nessa jornada. Assista também aos outros vídeos do canal que aprofundam esse mapa interno e ampliam a prática no dia a dia. Há conteúdo sobre silêncio consciente, sobre a arte de direcionar a mente e sobre como transformar a ansiedade em foco tranquilo. Toda peça soma, toda prática conta. Quando a base é coerência, o restante se alinha. E quando você solta com lucidez, a vida encontra.